Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje faremos um react, na verdade uma tréplica ao canal Multiversal Flaviana, contextualizando aqui, o canal Ave Roma, né, que é ligado ali à Multiversal Flaviana, postou um vídeo de um rabino que questionava a existência de Jesus. Inclusive é uma opinião, né, uma hipótese defendida pelo próprio canal da Multiversal Flaviana e do canal Ave Roma. E aí eles colocaram um vídeo, tá certo, deste rabino, e eu resolvi fazer um react reagindo, né, a os principais argumentos ali do tal rabino. E acontece que a Multiversal fez um reagindo ao meu reagindo. Ocorre que, no meu vídeo inicial, eu tinha lançado um desafio. Eu disse o seguinte: olha, me apresente um único documento na antiguidade de algum historiador, de algum personagem histórico, de preferência inimigo do cristianismo, que tenha duvidado da existência histórica de Jesus ao atacar o cristianismo. E eu sustentei naquela ocasião que não existia nenhum documento neste sentido, certo? Nenhum inimigo do cristianismo, ao atacar o cristianismo, sugeriram que Jesus não existiu. Nenhum deu essa sugestão. Nem Celso, nem Trifão, nem Luciano de Samosata e outros que eu citei ali. E aí a Multiversal resolveu aceitar o desafio. E, para minha surpresa, eles colocaram aí dois documentos, né, dois supostos documentos de figuras históricas da antiguidade que estariam ali questionando a existência histórica de Jesus. O primeiro documento qual seria? O diálogo ali de Justino e Trifão. Documento este que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que não girava ali, que o diálogo ali entre Justino e Trifão não girava em torno da historicidade de Jesus, mas acerca da messianidade. Portanto, o documento não servia para sustentar a ideia de que a existência de Jesus já estava sendo questionada. E aí a Multiversal disse, não, serve sim. E aí colocou na tela lá o capítulo que eu já tinha colocado no vídeo anterior, que eu já respondi, na verdade, mas que eu vou responder de novo, só que trazendo mais referências dentro dessa obra que irão provar o meu ponto. Qual é o meu ponto? É que a obra de Justino e Trifão, o diálogo de Justino e Trifão, é um diálogo acerca da messianidade, certo? Quem é o Messias? De um lado, Trifão vai dizer que o Messias de forma alguma pode ser Jesus, e do outro está Justino, que como um cristão vai dizer, não, Jesus é sim o Messias. Tá certo? Então um vai dizer que é, o outro vai dizer que não é. Esse é o debate. O debate é acerca da messianidade, se Jesus é Messias ou não. Nada em termos de historicidade de Jesus é colocado ali. E eu vou provar o meu ponto agora com mais referências e levando em conta o contexto da obra. Uma outra referência, outra suposta fonte que a Multiversal usou foi o testemunho de Juliano, né, que seria o imperador romano, ali do século IV, onde ele escreve um documento chamado Contra os Galileus aqui uma referência aos cristãos, onde ele supostamente estaria ali questionando a existência histórica de Jesus. Será que esses documentos servem como base para refutar o meu desafio inicial? Na minha opinião, não, e aqui eu irei dar as razões, tá bom? Em primeiro lugar, iremos analisar Justino e Trifão. Eu vou deixar Juliano para o final porque eu quero focar um pouco nele, tá certo? E Justino e Trifão, para mim, eu já falei, na verdade, sobre este documento no primeiro vídeo, só vou reforçar aqui algumas coisas, tá bom? Então, sem mais delongas, vou colocar a obra na tela para que nós venhamos analisar juntos a obra e as citações aí usadas pela Multiversal, tá bom? Como vocês podem ver aí na tela, pessoal, tá? A Multiversal ela usou o capítulo 8 do diálogo de Justino com Trifão para sustentar que sim, Trifão estaria ali questionando a historicidade de Jesus. E como é que está escrito? Qual foi a parte que eles usaram aí? No caso, só foi o Francis, né? Que usou aí. No caso, qual foi a parte que o Francis usou aí para dar base à ideia dele, de que já se questionavam a existência de Jesus nos primeiros séculos, né, no segundo século, já que essa obra aqui é do segundo século. Que diz o seguinte: quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido e nem ele próprio conhece a si mesmo, e não terá nenhum poder, até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos. Quanto a vós, porém, dando ouvido a vozes vãs, fabricais para vós mesmos um Cristo, e por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum. Então, qual é a conclusão da Multiversal com esse texto aqui? Ele diz o seguinte: olha, Trifão está deixando claro aqui que a existência de Jesus era desconhecida. Mas veja a contradição, veja qual é o erro aqui fundamental que a Multiversal comete ao fazer a sua interpretação sobre esse texto. Quando Trifão ele diz quanto a Cristo ou Messias, eles podem estar aqui se referindo a Jesus? Claro que não. E por que não?
Porque Trifão nega que Jesus é o Messias. Então, Cristo ou Messias aqui, que segundo ele é desconhecido, não faz referência a Jesus. Ele não está falando de Jesus aqui. Ele está falando simplesmente que o Messias, que não é Jesus, ainda não veio. Portanto, ele ainda é desconhecido. Ele ainda não havia se manifestado. Então, esta é a interpretação mais natural, levando em conta o contexto da obra como um todo. É preciso a gente esclarecer um ponto aqui que eu quase esqueço. Tanto é que eu tive que gravar aqui por fora, tá? Quando o Francis usa o final do capítulo 8, usando essa expressão aqui, ó, citando essa expressão aqui, fabricais para vós mesmos um Cristo, e por isso e por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum, o Francis interpreta isso como uma autêntica negação da historicidade de Jesus. Não faz o menor sentido isso. Primeiro, a maioria dos intérpretes não interpretam desta forma. Óbvio, o Francis lá citou lá o Fieldman, né, um autor lá para dar fundamento à sua ideia, porém, é uma voz quase que solitária. Eu poderia citar aqui o Robert Van Vloes, que fez uma obra, né, essa obra aqui, Jesus Fora do Novo Testamento, que é uma obra muito recente, uma pesquisa muito recente, onde ele fala sobre esse texto e ele interpreta dizendo o seguinte: esta pode ser uma declaração fraca de uma hipótese de inexistência, mas não é desenvolvida ou mesmo mencionada novamente no resto do diálogo, no qual Trifão assume a existência de Jesus. E é isso, a gente vai mostrar agora para vocês outros textos, tá certo? Onde o próprio Trifão parece assumir a existência histórica de Jesus. Então, como é que a gente poderia interpretar esse termo fabricais aqui? Ora, muito simples. O que ele está dizendo aqui, que está sendo fabricado, é a ideia de Justino de que Jesus seria o Messias, ou o Cristo. Ou seja, é como se Trifão estivesse dizendo o seguinte para Justino: olha, você está fabricando aí a ideia de que esse Jesus aí é o Messias. Note, ele não está atacando a historicidade de Jesus, mas ele está atacando o título que Justino está dando a Jesus, isto é, o título de Messias. Então, é neste sentido que a gente vai interpretar, e é neste sentido que a maioria dos intérpretes aí falam, tá certo? E a gente vai ver que isso também é fortalecido a partir das outras citações que a gente vai mostrar agora para vocês. No capítulo 32, tá? Eu até marquei os capítulos aqui para não esquecer. Trifão, ele parece sugerir a existência de Jesus, porque ele admite que Jesus havia sido crucificado. Ora, por algum acaso é possível ser crucificado sem que antes não se exista? Óbvio que não. Veja o que é que ele diz no capítulo 32. Trifão disse, eu só vou ler a parte que eu sublinhei aqui, que é o mais importante para a nossa discussão. Mas está aí na tela, se você quiser ler tudo, fica à vontade. Em troca, este que chamais de Cristo, ele aqui está respondendo a Justino, que dizia que Jesus era o Cristo. E ele vai dizer o seguinte, ó, Trifão, em troca, este que você está chamando de Cristo viveu desonrado e sem glória. Ora, viveu desonrado e sem glória. Então ele está confessando que Jesus viveu e que Jesus existiu. Como é possível viver sem existir? E ele continua, a ponto de cair sob a extrema maldição das leis de Deus, pois foi crucificado. Trifão, meu amigo, não está negando a existência de Jesus. Porque lá no capítulo 8, Francis, que você usou, ele não está se referindo a Jesus. Ele está se referindo ao Messias que ainda não veio, que não era Jesus. Deu para entender agora, pelo amor de Deus? Mas vamos para mais evidências dentro da obra. No capítulo 49, Trifão ele diz o seguinte, ó, parece-me que os que afirmam que Jesus foi apenas homem e que por eleição foi ungido e tornado Cristo, dizem coisas mais críveis do que vós, ao dizer o que dizes. Todos nós, com efeito, esperamos o Cristo, que nascerá como homem, de homens, e a quem Elias virá ungir. E este se apresenta como Cristo. Deve-se pensar absolutamente que é homem, nascido de homens. Contudo, pelo fato de Elias não ter vindo, afirmo que esse não é o Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que Jesus não é o Cristo. E por que não? Porque Elias, tá certo? Ainda não tinha vindo. Ou seja, um dos pré-requisitos para que o Messias se manifestasse era que o Elias se manifestasse primeiro. Só que Elias não se manifestou. Então, Jesus não poderia se encaixar na ideia de Messias que o Trifão tinha. É isso. Vamos para mais uma evidência no capítulo 89. Veja o que Trifão fala. O Cristo, né? A visão que ele tinha de quem era, sobre quem era o Cristo. Tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Sabes muito bem que o nosso povo todo espera pelo Cristo. Né? Os judeus esperam pelo Messias, pelo ungido, né?
também te concedemos que todas as passagens das Escrituras que citaste referem-se a ele. Ou seja, as passagens que Justino estava usando para provar que Jesus era o Cristo se referia de fato ao Messias, certo? Mas, para o Trifão, Jesus não pode ser o Messias, certo? Portanto, essas passagens estavam se referindo a outro. O Messias não era Jesus para o Trifão. É isso que eu estou dizendo desde o início. E ele continua aqui, ó. Eu, pessoalmente, te declaro também que o nome de Jesus, dado ao filho de Nave, levou-me a ceder também neste ponto. Agora é o principal aqui, ó, que eu sublinhei. O que duvidamos é que o Cristo tivesse de morrer tão vergonhosamente, pois na lei se diz que é maldito aquele que morre crucificado. Mais uma vez, Trifão está reconhecendo que aquele que Justino estava dizendo que era o Messias, no caso de Jesus, ele existiu e ele foi crucificado. Então, Trifão, em momento algum, está questionando a história de Jesus, a historicidade de Jesus. Ele está reconhecendo o tempo todo que Jesus, de fato, foi crucificado e que ele viveu de maneira desonrada. É o que ele diz na citação que eu citei a princípio. Tá? Então, como é que uma pessoa vive desonrada sem que primeiro não exista? Me responda aí que eu não entendi isso aí. Tá? Então, quando a gente leva todo o contexto da obra em consideração, a gente chega a uma única conclusão, que o debate é uma única coisa aqui. É em termos de messianidade e não em termos de historicidade. A obra de Trifão e Justino está aí à disposição para quem quiser ler na internet. Leia você mesmo. Eu não estou aqui para formar discípulos, para que você acredite em mim. Leia a obra por você mesmo, você é inteligente, você pode entender isso aí. E o Francis, talvez ele só tenha lido apenas o capítulo que ele colocou ali, né, no vídeo, né? E não tenha lido a obra inteira. É preciso a gente ler a obra inteira. Então, já descartamos a primeira fonte, não tem nada aqui que fale sobre a historicidade de Jesus ou que coloque em xeque a historicidade de Jesus. Diante de todas essas citações, a gente conclui a fonte de Justino aqui, do diálogo de Trifão e Justino, afirmando o seguinte: o Trifão nos oferece 3 razões para duvidar de que Jesus é o Messias, e nenhuma delas sugerem a não existência de Jesus. Quais são essas 3 razões? Primeiro, ele diz que Jesus viveu de forma desordenada. A segunda razão para que ele conclua que Jesus não pode ser o Messias é que Jesus havia sido crucificado, que isso não bate ali com as profecias, segundo ele. E a terceira razão é que o Messias só pode se manifestar depois de Elias. Então ele está querendo dizer o que com isso? Que Elias ainda não havia se manifestado e que Jesus já havia se manifestado primeiro. Você está entendendo? Então, são 3 razões que em nada sugerem a não existência de Jesus. Pelo contrário, a existência é assumida. Vamos agora para Juliano, tá certo? O imperador Juliano. Como vocês podem ver aí na tela, eu coloquei aí a obra de Juliano, chamada Contra os Galileus. Ou seja, é um escrito do imperador Juliano, chamado pelos cristãos de apóstata, porque ele havia apostatado da fé, né? Ele era um imperador muito culto, né? Um homem que conhecia as escrituras judaicas, inclusive usou elas para contra-argumentar contra o cristianismo, tá certo? Atacou o cristianismo nesta obra aqui. Então, vocês que quiserem leiam aí, também está à disposição aí na internet, você vai colocar Contra os Galileus que você vai encontrar esta obra. E aí, o Francis usou esta obra e uma referência específica para sustentar a ideia de que já teríamos, sim, questionamentos à historicidade de Jesus a partir do testemunho de Juliano, tá bom? Ou seja, que Juliano estaria negando a existência de Jesus. Será que isso é verdade? Vamos ler a parte que ele colocou lá na live dele, tá certo? Eu coloquei aqui esta parte aqui, tá certo? Para a gente analisar juntos e chegarmos a uma conclusão. Veja o que é que diz a fonte. No entanto, Jesus, que conquistou os menos dignos de vós, é conhecido pelo nome há pouco mais de 300 anos. E durante a sua vida não realizou nada de que vale a pena ouvir. Aqui ele está criticando Jesus, né? A menos que alguém pense que curar homens tortos e cegos e exorcizar aqueles que foram possuídos por demônios malignos nas aldeias de Betsaida e Betânia pode ser classificado como uma conquista poderosa. Aqui ele está debochando dos postos feitos de Jesus e tudo mais. Quanto à pureza da vida, não sabeis se ele a mencionou, mas imitais a fúria e a amargura dos judeus. Aqui ele já está se referindo aos cristãos, né? Os cristãos da época dele, derrubando templos e altares. E vocês, no caso os cristãos ali da época de Juliano, e vocês massacraram não apenas aqueles de nós que permaneceram fiéis aos ensinamentos de seus pais. Aqui é o seguinte, Juliano aqui, ele está fazendo uma defesa das crenças
dos romanos, né? Do culto politeísta romano, e se colocando contra ali, o contrário ao cristianismo. E vocês massacraram não apenas aqueles de nós que permaneceram fiéis aos ensinamentos de seus pais, ou seja, aquelas pessoas que rejeitavam o cristianismo, segundo o Juliano, era desrespeitada, era massacrada pelos cristãos ali. Mas também homens que estavam tão perdidos quanto vocês, hereges, porque não lamentaram sobre o cadáver, da mesma forma que vocês. Mas estes são antes os seus próprios feitos, pois em nenhum lugar Jesus lhes deram tais ordens. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Ó? Que tudo isso que vocês estão fazendo aqui, assassinando, matando, né? Tudo isso de errado que vocês estão fazendo aqui é tudo aquilo que é contrário aos ensinos de Paulo e Jesus. Veja que, mesmo ele criticando Jesus, ele reconhece que Jesus jamais tinha autorizado os seus discípulos a cometerem maldades contra quem quer que fosse. Tá? Então ele está fazendo ali uma crítica aos cristãos. Ó, vocês estão fazendo tudo que é o contrário do que Jesus e Paulo ordenou a vocês. Mas vamos continuar. A razão para isso é que eles nunca sequer esperaram que você um dia alcançaria tal poder como você tem. Isso aqui é uma crítica clara ao poder de Estado que o cristianismo conquistou a partir de Constantino. Ou seja, o cristianismo se torna ali uma religião de Estado, os cristãos, os bispos, as autoridades cristãs começaram a ter muita influência política, tá certo? E muitas delas ali estavam apenas agora preocupadas com o poder, com a fama, com o dinheiro. E aí Juliano, ele critica e aponta este desvio de caráter dos cristãos. Olha, vocês aí estão preocupados com poder, com fama, tá certo? Então vai entendendo isso aí para ver onde é que eu quero chegar. Então, Jesus ou Paulo jamais lhe deram tais ordens ou nunca mais lhe ensinou isto, tá? Pois contentavam-se se pudessem iludir apenas servos e escravos, e através dele as mulheres e homens como Cornélio e Sérgio. Mas se você puder me mostrar que um desses homens é mencionado pelos escritores conhecidos da época, né, a época ali de Tibério e Cláudio, então você pode considerar que eu falo falsamente sobre todos os assuntos. Esta foi a parte que o Francis usou. Mas se você puder me mostrar que um desses homens, que homens? Jesus ou Paulo, é mencionado pelos escritores conhecidos da época, então você pode considerar que eu falo falsamente sobre todos esses assuntos. Então ele está dizendo o seguinte aqui, ó, o Francis, né? Ah, tá vendo aqui? Até o próprio Juliano confessa que não existe fonte sobre Jesus. Então provavelmente aqui ele está duvidando da historicidade de Jesus. Mas não é isso que está sendo tratado por Juliano. Essa afirmação precisa ser entendida com um contexto imediato, que eu acabei de falar aqui. Juliano ele estava criticando os cristãos que estavam mais preocupados com a fama e com o poder do que com aquela humildade inicial apregoada por Jesus lá nos evangelhos. Ou seja, é como se Juliano estivesse dizendo aqui que Jesus era um ilustre desconhecido. Ou seja, ele havia se escondido tanto que ele havia se tornado um ilustre desconhecido e que não existia nenhuma referência extra-bíblica contemporânea sobre ele, tá certo? Ele não está dizendo que não existia nenhuma citação contemporânea sobre Jesus para negar a existência de Jesus, mas para mostrar que Jesus era um judeu marginal, como diz, por exemplo, o John P. Maia. E por que Jesus seria um judeu marginal? Porque ele havia sido crucificado, né? Aquela história toda que nós conhecemos. Jesus morreu como quê? Como bandido. Jesus foi crucificado. Então, aquelas pessoas que iam para a cruz eram vistas como pessoas marginalizadas, tá certo? Então, Juliano, ao invés de negar a existência de Jesus, está fazendo um contraste aqui entre a busca pela fama e pelo poder dos cristãos contemporâneos de Juliano, com um comportamento diferente de Jesus, que ao invés de buscar a fama, tá certo? E o poder e o prestígio, se escondeu, evitava essas coisas. Quando Jesus operava milagre, muitas vezes ele dizia, olha, não conte isso para ninguém. Então Jesus não vivia atrás de fama, de poder, de status, de poder político. Então é um contraste que Juliano está fazendo entre a atitude cristã errada e a atitude de Jesus. Veja que ele critica Jesus em muitos pontos, mas em outros, ele reconhece que Jesus não havia ensinado nada de ruim que aqueles cristãos estariam fazendo ali na época de Juliano. Então, entendeu aqui o ponto? O ponto não é questionar a historicidade de Jesus ao afirmar que não existia um documento sobre ele, mas mostrar que Jesus era uma pessoa, era um ilustre desconhecido, certo?
Era uma pessoa que não era, de algum modo, famosa. E poderia ser famosa ali na região da Galileia, da Judéia, né? Mas, para além da Judéia e da Galileia, não, tá certo? E por quê? Porque ele morreu marginalizado, como marginal, como bandido. O John P. Maia, ele fala uma coisa interessante na sua obra O Judeu Marginal, na página 18. Ele diz o seguinte, ó: qualquer um que tenha sido declarado criminoso pela maior autoridade de sua sociedade e, em consequência, condenado à morte em execução pública, de maneira mais brutal e degradante, obviamente foi atirado às margens da sociedade. O John P. Maia também ele vai dizer que o próprio Jesus muitas vezes se colocou à margem da sociedade. Ou seja, é como se Jesus às vezes quisesse de algum modo se esconder. Tá certo? Então, é nesse sentido. Juliano está questionando não a historicidade de Jesus, mas fazendo o contraponto entre os cristãos. De um lado, os cristãos ali que almejam poder, né? E do outro lado, um Jesus que ensinou tudo o contrário, que corria dessas coisas. E aí ele diz, olha, o Jesus de vocês não buscou isso. Não buscou fama, não buscou status. Ele era um ilustre desconhecido. E por que a gente não pode interpretar esta passagem como se Juliano estivesse questionando a existência de Jesus? Muito simples, pelo próprio contexto da obra. Veja uma coisa importante sobre esta obra aqui, no parágrafo 213. Veja o que é que ele diz. Até Jesus, que foi proclamado entre vós, foi um dos súditos de César. E se você não acredita em mim, eu vou provar isso um pouco mais tarde. E aí ele vai falar, ou melhor, deixe-me simplesmente afirmá-lo agora. Vocês podem ler aí o resto se quiserem, tá? Se tá certo? Dá uma pausa aí e lê, tá bom? Mas note que ele está afirmando aqui que Jesus, ele foi um dos súditos de César. E isso se encaixa com o fato de que Jesus ele foi um judeu. E que no século I, os judeus eram, de fato, súditos de Roma, né? Estavam ali debaixo da autoridade de Roma, tá bom? Então, ele está reconhecendo a historicidade de Jesus nessa passagem. Como é que eu posso ser súdito de César e, ao mesmo tempo, não existir? Então, ele está sugerindo a existência de Jesus aqui. Um Jesus que viveu e que foi um súdito de César, um judeu súdito de César, como qualquer outro judeu daquela época. Então, é preciso a gente analisar a obra inteira. Juliano está atacando os cristãos, a hipocrisia dos cristãos, o abandono dos cristãos daquela mensagem original de Jesus e dos apóstolos, no caso Paulo, que ele está citando aqui, e assim por diante. Então ele está fazendo um contraste. De um lado, os cristãos que eram famosos ali, os bispos, né, buscavam a fama, o poder, e do outro lado, um Jesus que corria disso, e que se tornou, por isso, um ilustre desconhecido. Embora desconhecido não significa dizer que ele não tenha existido. Tá certo? Então é assim que a gente interpreta a passagem. Agora, para fechar com chave de ouro, é engraçado que este testemunho de Juliano refuta por completo a teoria flaviana. E por quê? Por dois motivos. A citação aí do parágrafo 213, o próprio imperador Juliano, que conhecia muito a história ali dos judeus e também conhecia muito da sua própria história, da história de Roma, ele vai sustentar que Jesus não é César. Ele vai dizer que Jesus é súdito de César. Ao contrário da Multiversal e de Antônio Miranda, que dizem que Jesus é César. E aí? Ou seja, Juliano está dizendo o contrário aqui. Jesus não é César. Jesus seria um súdito de César. O que é um súdito? Precisa responder para você. E um outro ponto aqui importante é que essa obra de Juliano contra os galileus demonstra que o próprio Juliano sabia ou entendia que o cristianismo havia nascido dentro do seio do judaísmo, ou na região ali dos judeus, mais precisamente na Galileia. É por isso que ele diz contra os galileus. A obra dele se chama Contra os Galileus por isso. Porque o cristianismo ali... E ele usa esse termo contra os galileus de forma pejorativa. Então ele confessa que a religião cristã havia nascido entre os judeus. O que contraria a tese da Multiversal Flaviana, que diz que o cristianismo nasceu com os flavianos, ou seja, com os imperadores flavianos, pós 70. Então temos dois pontos aqui na obra de Juliano que contrariam a perspectiva da Multiversal Flaviana. Tá bom? Então, meus amigos, para a gente encerrar, a gente pode concluir que esses dois documentos utilizados pela Multiversal não servem de base para sustentar a ideia de que já se questionava nos primeiros séculos a existência de Jesus. De forma alguma. Tanto é assim que a maioria dos autores que trabalham o Jesus histórico, como John P. Maia, certo? Robert Van Vroos, que tem uma obra muito mais atual sobre as fontes históricas de Jesus, certo? O James Dunn, a gente poderia citar o Gerd Tace, vários historiadores que trabalham com Jesus histórico, o próprio Crossan, certo?
nenhum deles sustentam ou levantaram em algum capítulo de sua obra o testemunho de Juliano para dizer que esse foi o primeiro testemunho de questionamento à historicidade de Jesus. Se tiver algum autor, tudo bem. Pode até que tenha aí algum autor que faça uso desta obra de Juliano. Mas, pelo que eu conheço, dos que eu conheço, nenhum usa o testemunho de Juliano para dizer, olha, Juliano aqui está questionando a existência de Jesus. Nenhum. A maioria dos historiadores falam que a hipótese da não existência de Jesus começou a ser propagada a partir do contexto do iluminismo, do século XVIII por diante. Alguns até colocam que algumas ideias ali iniciais já podem ser vistas ali no século XVII, mas enfim, é no contexto ali do iluminismo, tá certo? E mais forte ainda com Bruno Bauer no século XIX. Beleza, pessoal? Então, as duas fontes apresentadas pela Multiversal não são fontes que atestam a ideia da Multiversal. Pelo contrário, o meu desafio continua em pé. Tá bom? Então, por esse vídeo é só e até uma próxima.